as fontes da vida. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 é a tua palavra. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 é a tua palavra. É isso aí, família de Deus. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. É isso que nós precisamos de guardar, o nosso coração, para que a gente possa agradar a Deus. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o ar que nós respiramos. Então, traga para o seu coração, para a sua mente, essa oportunidade de viver e agradar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar juntamente com você em mais esta manhã de domingo, em louvor e adoração ao nosso Deus. Está passando. Já estamos começando as reuniões presenciais no templo, em número limitado, pela manhã, no domingo pela manhã e domingo à noite às 19 horas. Não perca, se você pode sair de casa, se você tem condições para isso, venha cultuar a Deus presencialmente também. Nós estamos enviando essa versão gravada para aqueles que não podem sair, que estão ainda no isolamento, que fazem parte do grupo de risco. Você pode receber na sua casa, diretamente na sua casa, o culto ao seu lar da Primeira Igreja Batista do Barreiro. E a partir desta semana, preste atenção, a partir desta próxima quarta-feira, nós estaremos de volta com o culto de estudo bíblico presencialmente, somente presencialmente na igreja a partir da próxima quarta-feira. Então irá ao ar as nossas versões gravadas para o domingo de manhã e domingo à noite no nosso canal no YouTube. Bem-vindo e vamos à meditação da palavra de Deus. Já temos louvado, cantado e adorado ao Senhor. Vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Também, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, porque por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oremos. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos em culto. E eu agora, meu Deus, em nome do Senhor, eu abençoo essa família que está sintonizada comigo, onde quer que seja na sua casa, seja no carro, seja na empresa. Eu estendo as minhas mãos e proclamo a bênção do Senhor sobre eles agora. E que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, que a sua graça recaia sobre nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A eficácia da graça de Deus
Já temos trabalhado essa temática já há alguns dias e é muito bacana, muito bom, muito importante pensarmos na graça de Deus. Já temos visto que o homem é salvo pela graça. A Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A graça não significa que o cristão esteja fora ou isento das responsabilidades, das suas responsabilidades diante de Deus. A igreja e na sociedade não significa a graça que o homem não tenha mais responsabilidades sobre estes que eu citei. Ele continua sujeito a pecar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a diferença é que o fato de estarmos debaixo da graça, debaixo da ação da graça de Deus, significa que temos o tempo todo o favor imerecido de Deus para conosco. Significa dizer que Ele está sempre olhando para nós com um olhar de misericórdia, nos dando sempre o perdão pelos nossos pecados, se o buscarmos de todo o coração. Quero aqui lembrar que há uma trilogia para que o perdão ocorra, e o cristão ele precisa de ter isso na ponta da língua. A trilogia do perdão é arrependimento, confissão e abandono. Somente com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, ele é capaz de andar o tempo todo sob essas 3 linhas de ação. Ele sabe que pode pecar, mas ele sabe que está debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. Então, ele obtém o perdão pelos seus pecados. Então, precisamos de entender algumas coisas do que Paulo trata nessa carta aos Romanos, na sua abordagem com relação à graça. Eu quero te dizer aqui sobre a preocupação do apóstolo, e a preocupação de Paulo não era somente em evitar um mal-entendido dos seus leitores, mas também defender dos que interpretavam de maneira errônea a questão da graça. O apóstolo via nisso tudo um risco de o cristianismo cair no antinominalismo, que é libertinagem. É um problema isso. A preposição grega que significa o anti, né? É contra, e o substantivo nomos, lei, norma. A partir daí o apóstolo dos gentios faz uma exposição provando e justificando ser compatível o espírito do evangelho de Cristo com o crente viver no pecado. É impossível caminhar em 2 caminhos. Jesus vai ensinar isso lá no tempo passado. Então, de que se trata a doutrina de Paulo quando escreve aos Romanos na questão da graça? Nós precisamos de lembrar que esta carta de Paulo é uma carta especial. Ela não existe por um acaso, mas ele ditou de improviso conforme as ideias que iam surgindo. Romanos 16, 22, nós vamos vendo isso, à medida que as coisas iam acontecendo, iam sucedendo, Paulo ia escrevendo, ele ia dando resposta àquilo que de novo surgia no meio do povo, no meio dos cristãos. E Paulo retrata nessa carta, sobretudo, o modo em que ele vivia. Então, se ele fala da graça para a igreja, ele era o apóstolo da graça. Ele estava vivendo uma experiência com Deus constante, e ele transferia as suas experiências para a igreja. E ele trata disso. Ele pregava essa doutrina em todas as igrejas por onde ele passava, a doutrina da graça, do favor imerecido. Se você examinar Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, ali pelo versículo 21 em diante, 21, o capítulo 21 é melhor, no versículo 21, Atos 21, você vai ver que Paulo, ele pregava aquilo que ele vivia, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve as mesmas coisas que ele diz lá em Atos, depois da sua conversão, lá no capítulo 21, ele repete isso em Romanos. Então eu quero rapidamente abordar com você aqui sobre a incompatibilidade do cristão com o pecado. Claro, se nós vamos a Cristo, é com o objetivo de nos reconciliarmos com Deus, e a única coisa que separa o homem de Deus chama-se pecado. Logo, o pecado é incompatível com a conduta do cristão. Romanos 5, de 12 a 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo traçando um paralelo entre Adão e Cristo.
ele mostra que toda a humanidade se unificou em Adão e também se unifica em Cristo. Toda a humanidade, ou o comportamento, os desígnios da humanidade, o destino da humanidade, é unificada lá em Adão com o pecado de Adão. A partir dele, toda a raça humana passa a estar debaixo do pecado. Mas também a humanidade se unifica em Cristo novamente, por saber que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele, exclusivamente Ele veio para isso. Então a humanidade se unifica novamente em Cristo Jesus, na questão da remissão dos seus pecados. Pois bem, então o que significa Romanos para nós? Lá no capítulo 5, no versículo 20 da carta aos Romanos, você vai ver alguma coisa nesse sentido, de obter a graça. Aprofundar-se na graça significa afastar-se do pecado. Assim como o pecado reinou, domínio total sobre o homem, Deus quis que a sua graça também dominasse por meio da justiça de Cristo, produzindo vida em abundância ao povo salvo a partir da sua morte na cruz. Então aprendemos com Paulo que o ser humano, ele morre para o pecado. De Adão a Cristo, ele vive no pecado, mas em Cristo, ele morre juntamente com Cristo, ele morre na cruz com Cristo. Os pecados do homem são crucificados, são levados para a cruz. Então, a morte para o pecado ocorre com a morte de Cristo. Pela morte de Cristo, nós recebemos o direito da vida eterna. O velho homem é crucificado com Cristo. Versículo 6, na parte A, nós vamos encontrar isso também, Paulo escrevendo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O apóstolo fala de algo que já aconteceu, enquanto que em Gálatas ele fala de algo que acontece com todos aqueles que estão crucificados com Cristo. Então, na morte de Cristo, nós fomos crucificados com Ele. O próprio apóstolo Paulo, num determinado momento, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, agora já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em Cristo, as pessoas ou a humanidade se funde nele. E ele vai dizer isso numa das suas falas, o próprio Cristo, quando ele fala da oliveira, dos ramos da oliveira que se fundem nela e passa a receber a mesma seiva dela. Pois bem, o que é então viver para Cristo? Olha, a morte liberta o homem das suas obrigações. No versículo 7 nós vimos isso lá, Nós temos um corpo defeituoso, um corpo em pecado, mas com o sangue de Jesus, ele se acerta, ele se ajusta, ele passa a ser um novo homem, ou aquele que nasce de novo, aquele que recebe o perdão através do batismo, ele nasce de novo. Então o corpo do pecado, ele fica para trás da cruz. A partir da cruz, nós temos um corpo que se torna o templo do Espírito Santo. Então o que é viver para Cristo? Na ilustração do batismo, Paulo fala, ou ele ilustra essa situação prática do batismo, pois os cristãos de então tinham essa experiência. Lá em Mateus 28, 19, nós vamos ver Jesus ensinando, a partir dali, o discipulado, ele manda batizar. A experiência da lavagem pelas águas do batismo, o novo nascimento, a lavagem da casca do pecado, vamos dizer assim, ela acontece no batismo. Por isso ele vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, quando lava a pessoa, quando ele reme a pessoa, quando ele salva a pessoa, quando ele liberta a pessoa, ele liberta uma vez por todas. Podemos pecar? Podemos, mas podemos debaixo do favor imerecido de Deus. É possível que erremos? É possível, mas o favor, a graça de Deus que está sobre nós, a graça cujo tempo estamos vivendo debaixo dela, ela nos garante que Deus olha para nós sempre com um olhar de misericórdia. Então temos uma nova identidade em Cristo. Versículos 8 a 11 do texto que nós lemos vai falar disso.
né? Versículos 4 e 5 especificamente, há uma analogia aí que o apóstolo faz, que ele fala, sepultados com ele pelo batismo na morte. Significa que estamos identificados com Cristo na sua morte, como eu disse, né? Da mesma forma, ressuscitados com ele na ressurreição. Então ele nos dá não só nós estamos junto com ele não só na morte, na crucificação, na morte para o pecado, mas estamos também na ressurreição, porque o ato do batismo, quando ele é submergido e ele é erigido de dentro das águas, o ser humano passa a significar que ele nasceu de novo, ele é um novo homem, é uma nova pessoa a partir dali. Ele passa a viver num processo de santificação. O versículo 11 está dizendo isso lá. Ele vai dizer, vivo para Deus, significa viver em santidade. A santificação é um dos aspectos da salvação, bem como a justificação e a regeneração. O termo original do grego é o agiasmos, que significa santificação, e significa separar do mundo ou afastar-se do pecado, consagrar. Esse é a pessoa que vive em santificação, debaixo da graça de Deus. Devemos dominar agora o pecado. Versículos 12 a 14, nós vamos aprender isso, que a salvação pela graça traz como resultado a santificação. 1 Coríntios 6, 11, Paulo escreve isso. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. No versículo 12 ele vai dizer, implica viver em retidão moral, de maneira irrepreensível e inculpável, no meio de uma geração perversa e corrompida. Ele trata disso também aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 15, nem mais uma da sua carta. Eu quero concluir com você, desejando que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero, nesta manhã de domingo, te levar a pensar, te convidar a pensar sobre a eficácia da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos o privilégio hoje de sermos cidadãos dos céus. Nós estaríamos ainda condenados nos nossos delitos e pecados. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.